vai começar uma entrevista para a aula de legislação e normas. Hoje vou entrevistar o Denis. Ele é empresário na área de confecção de infláveis e tem uma empresa que se enquadra entre as 5 maiores, eu acho já, né? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, Denis, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história profissional até os dias de hoje. Como foi que você caminhou nesse campo de criação? Como aconteceu? Bom, no campo de criação, na verdade, desde criança eu sempre gostei de desenhar, de criar, até de certa maneira pela própria necessidade de fazer os próprios brinquedos. E fui crescendo dessa maneira, né? E chegou uma época que eu trabalhei, se a gente compactar a história, se a gente fosse falar por muito tempo, teve uma época que eu trabalhei como desenhista de rua, né, letrista. E a partir daí eu cheguei nos infláveis. Trabalhei um certo tempo como desenhista, como letrista. Trabalhei em uma empresa de infláveis, fazendo a parte da comunicação da reprodução dos rótulos, que na época era tudo manual, feito com aerógrafo. E quando eu vi o inflável pela primeira vez, foi amor à primeira vista, e já coloquei na cabeça que eu precisava aprender a fazer isso. No lançamento da sua empresa, quais foram os momentos difíceis, os momentos mais fáceis, os pontos positivos e negativos da sua jornada até hoje? Certo. Em momentos fáceis, isso não aconteceu. Para o início de qualquer empresa, quando você não tem capital, que era o nosso caso, a gente começou sem nenhum tostão furado no bolso mesmo, começamos numa garagem nessa casa, então tudo era difícil. E a principal dificuldade foi a questão de conseguir clientes. Porque eu já era conhecido no meio do inflável, mas entre os concorrentes. O cliente não sabia quem eu era, onde eu vinha, nem para onde estava indo. Então a maior dificuldade foi essa, eu consegui divulgar uma empresa que surgiu assim do nada. O que eu queria saber agora que é um fato bem legal de ser falado. Que eu te perguntar sobre a sua formação acadêmica. Onde você estudou, e se eu sei que você não fez qualquer formação acadêmica, então você teve um outro método de aprendizado para saber o que você sabe hoje. Então eu queria saber, primeiro falar até sobre a sua formação acadêmica e como você desenvolveu esse meio autodidata de aprender as coisas. Na verdade, quando eu tive a oportunidade de estudar, foi muito pouco. O máximo que eu pude fazer foi concluir o segundo grau, mal feito, porque eu trabalhava, às vezes eu tinha que viajar em função do meu trabalho de letrista. E eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, principalmente nessa área. Na verdade, a minha vontade era ser artista plástico. E é o que eu queria fazer. E por eu não ter condição de estudar fora, na minha cidade não tinha nenhuma faculdade, por exemplo, aí eu tive que começar a cursar livros e ir atestando aquilo que eu via nos livros. Provavelmente na parte de geometria, era uma matéria que eu gostei muito, sempre gostei. Então eu estudei bastante geometria assim, em casa mesmo. Os livros, desenhando, eu acabava usando aqueles desenhos nas criações, nos letreiros que eu fazia, e foi a partir daí que me deu uma facilidade quando eu comecei a fazer os projetos. Eu queria, no começo você falou da fundação da sua empresa que não tinha um tostão furado, não tinha nada. Além do dinheiro, quais foram as outras dificuldades? Se você teve dificuldade para começar a agregar pessoal na sua empresa e outras dificuldades que foram aparecendo nas vendas ou enfim? Na verdade é o seguinte, essa dificuldade foi a segunda. Quando a empresa começou a dar certo, começaram a aparecer os clientes, os pedidos, eu precisei montar uma equipe. Isso demorou alguns anos para a gente conseguir as pessoas certas que pensassem da maneira que a gente pensa, que entendessem a nossa filosofia. Isso demorou bastante tempo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que a gente se orgulha muito. Agora, o que você leva em consideração na hora de montar o seu orçamento? Na hora de calcular todos os custos de produção para repassar esse preço para o cliente? O principal, além dos custos fixos de uma empresa que tem, custos variáveis. Bom, os custos fixos são aqueles relativos a aluguel, água, luz, telefone. Aí mais os custos variáveis são os custos de matéria-prima, de aviamentos. A gente tem também o grau de dificuldade. Isso no inflável é extremamente importante. Às vezes o inflável de repente que gasta 10 metros de material, comparado com o outro que gasta 10 metros ou até 20 metros, a diferença de preço pode ser absurda em função do grau de dificuldade. Consideração na hora de agregar um novo componente para a sua equipe.
que você busca nessa pessoa, né? Olha, principalmente responsabilidade. Eu vou até na contramão do que dizem algumas regras. Eu não estou preocupado com o currículo dele, com os cursos que ele fez. Se ele tiver um pouco conhecimento naquilo que eu preciso, mas se ele for uma pessoa responsável e principalmente que consiga trabalhar em equipe, respeite o seu colega de trabalho, tenha comprometimento com a empresa e tenha vontade de aprender, isso para mim é o suficiente. Entendi. E o que você me falou aí, você me contrapôs que eu ia te perguntar. Você falou que existe força de vontade, responsabilidade para agregar alguém à equipe. Mas o que você considera fundamental para a pessoa conseguir se lançar, para sair na rua? O que você considera fundamental que ela saiba para buscar alguma colocação no mercado de trabalho? Aí ele precisa estar... Eu não estou falando com relação à maneira que eu vejo aqui, quando a pessoa chega aqui. Certo. Aí realmente ele precisa ter feito alguns cursos naquilo que ele está buscando, naquilo que ele se propôs. Ele tem que ter uma preparação, porque se ele só bater na porta de uma empresa e falar que tem isso que eu estou te falando, provavelmente ele vai receber ou não. Então ele realmente tem que buscar isso. E essas outras coisas que eu falei, elas também são muito importantes em qualquer lugar, precisa ser visto em qualquer lugar. Não basta ele chegar lá cheio de diplomas e falar que eu sou um bom profissional. Dia a dia vai mostrar quem ele é como pessoa, e isso tem sido muito mais importante em todos os lugares. Para finalizar, eu só queria agradecer o Denis a ter esse tempinho aí curto, né, do seu dia de trabalho, que é bem cansativo. Eu queria te agradecer, né? Muito obrigado pela entrevista, tá? Um abraço. Queria saber mais como aconteceu o lançamento da empresa, como você construiu a empresa, onde foi um momento difícil, ponto positivo, ponto negativo, de toda essa história aí. A questão da empresa também foi por necessidade. Eu trabalhei em algumas, na verdade, em duas empresas. A gente não vai conseguir, porque você está de lado, deve só aparecer a orelha. Eu queria saber, na parte de lançamento da empresa, quando você começou a fazer a sua empresa, onde foram os momentos difíceis, as partes mais fáceis, os pontos positivos e negativos dessa sua jornada? Na verdade, o início da empresa foi todo de